irmãos queridos, meu boa noite a todos, na graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar também os nossos irmãos, amigos que acompanham essa transmissão. Meus irmãos, nesta última semana houve um festival que aconteceu simultaneamente em vários estados do Brasil, um festival evangélico. Ele foi realizado em alguns estádios de futebol e nesse festival houveram pregações realizadas por diversos pastores de renome no Brasil e foram também, se apresentaram também alguns grupos musicais, alguns cantores evangélicos, igualmente de projeção. E no contexto desses acontecimentos, houve uma apresentação, confesso aos irmãos que eu não conheço aqueles cantores que cantaram uma música chamada Auê. E realmente essa música gerou um auê. Porque de lá para cá tem sido uma enxurrada de comentários, postagens, pessoas dando opinião, cobranças de pessoas pedindo opinião sobre isso daí. Eu até assisti, irmãos, porque o cantor, o autor dessa música, ele se viu pressionado a dar uma explicação. Ele esteve num podcast famoso e ele apresentou uma explicação, porque a música, ela usa termos muito semelhantes aos que são utilizados nas religiões de matriz africana, e o próprio título da música, Auê, né? Eu confesso para os irmãos que me causa uma tristeza muito grande ver a que ponto a música cristã chegou na nossa geração. Tínhamos músicas que falavam, intituladas ao único, ao Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, Ele é exaltado. Hoje nós temos músicas evangélicas chamadas Auê. E essa palavra, ela é uma palavra que sugere confusão, inclusive, né? Não faz isso porque isso pode dar o maior auê. A grande questão, irmãos, e eu não tenho aqui o objetivo de dar opinião sobre essa música ou sobre os autores, os cantores em si, mas é necessário que nós, como igreja, façamos uma reflexão profunda sobre música, porque não se trata, quando nós falamos em música no contexto da fé cristã, não se trata de uma questão de preferência. E aí, na minha opinião, já entra o primeiro forte engano de Satanás com relação a esse assunto. É quando, do jeito que as pessoas do mundo secular fazem, alguns cristãos também querem fazer, que é essa ideia de dizer, eu tenho as minhas músicas prediletas, eu tenho o meu gosto musical, e aplicar isso ao contexto da musicalidade cristã. É bom que nós entendamos que quando a gente está falando em música cristã, nós não estamos falando em algo para nós estamos falando em algo para Deus. E, portanto, não é alguma coisa que esteja inserida no meu gosto particular, na minha preferência, mas naquilo que é aceitável e agradável diante do Senhor. Esse é o critério inicial. Quero também iniciar falando, irmãos, que música é algo muito, muito importante para mim. A minha biografia pessoal, a minha trajetória, o meu encontro com Jesus tem forte relação com música, porque foi um hino do cantor cristão que me atraiu e me despertou o desejo de entrar numa igreja pela primeira vez. E aquilo foi, sem sombra de dúvida, a força atrativa do Espírito Santo para despertar em mim aquele anseio e aquela necessidade de ouvir a palavra de Deus. Depois de tanto tempo de ministério, digo para os irmãos que quando nós estamos aqui em culto e nós temos o nosso momento, o nosso período de louvor e adoração, no momento que esse período de louvor encerra, eu me sinto extremamente estimulado para pregar a palavra de Deus. É como se isso realmente me conduzisse a uma sintonia espiritual que me colocasse em condições de ser porta-voz do recado do Senhor. O que dependesse de mim, na nossa liturgia, nem haveria nada entre o louvor e a pregação, mas do louvor já entraríamos direto na pregação. Mas atendendo a uma solicitação que é justa, que é compreensível
do nosso ministério infantil, aqui no nosso caso nós oramos pelas crianças logo após o louvor para dar início à palavra. Mas se nós emendássemos do louvor para a palavra, eu confesso para os irmãos que isso me deixaria ainda mais à vontade, mais próximo do espírito necessário para transmitir a palavra. Porque o louvor, ele é isso. A finalidade do cântico cristão na vida do servo de Deus é essa: nos colocar em sintonia e na presença do Senhor. Amém, irmãos? Qualquer coisa que não tenha esse efeito não pode ser considerado um verdadeiro louvor. E quando falo em louvor e adoração, irmãos, para mim é alguma coisa preciosa, porque eu realmente vi isso, conheci isso de perto, sempre testemunho aqui na igreja. Preciso, às vezes, trazer de volta algumas dessas palavras, até para que outras pessoas que nos assistem possam ouvir. Mas a nossa geração hoje vê cantores evangélicos que levam uma vida de estrelato e que se apresentam em grandes palcos, em grandes eventos, em eventos bilhetados, inclusive, ou seja, que você precisa pagar ingresso. Mas na minha juventude, eu vi os cantores evangélicos virem para a igreja, entrarem pela porta da igreja, pregarem nos nossos púlpitos, serem recebidos, congregarem conosco, sentarem no banco, como qualquer cristão comum. A primeira vez que eu soube de um evento musical cristão, que a gente teria que pagar ingresso, lembro-me do grande escândalo que aquilo gerou no coração de muitos irmãos, inclusive no meu. A primeira vez que eu ouvi falar que um cantor evangélico ia se apresentar num ambiente onde também se apresentavam cantores seculares, onde também realizavam-se shows do mundo, me causou grande escândalo. Eu me lembro, irmãos, no meu tempo de jovem, ainda por volta de 19, 20 anos de idade, a primeira vez que eu estive num local público, naquilo que se chama de show, eu estive lá porque era um evento ligado à escola que eu estudava, e eu vi um cantor se apresentando em cima de um palco. Eu me lembro quanto aquilo me escandalizou. E nós estamos falando aqui de anos 90. Nós não estamos falando de nada parecido com o que acontece hoje, que eu testemunho com os meus próprios olhos, que na condição de pregador do Evangelho, em muitos lugares onde eu sou convidado a pregar, antes ou depois da minha ministração, existem apresentações musicais. E eu vejo o comportamento daqueles que vão para acompanhar esses eventos. Dependendo do grau de projeção do cantor, o interesse dos que ali estão é unicamente em estar ali para prestar reverência àquele cantor, não para ouvir a palavra de Deus. E é impressionante porque enquanto nós estamos pregando, as pessoas estão assentadas, conversando, mexendo no celular, caminhando de um lado para o outro, comprando alguma coisa ali para aliviar a fome ou a sede. Mas no momento em que é anunciado o cantor, o artista, que vai a partir dali assumir a diretriz do evento, aquelas pessoas saem dos seus lugares e vêm para a frente de uma maneira frenética, como fanáticos idólatras perante o seu ídolo. Não é à toa que a música cristã chegou a esse nível ou desnível ou subnível em que ela se encontra atualmente. Nós temos uma geração de ídolos e de idólatras em torno da musicalidade dita cristã, que deixou de ser cristã. Era cristã no tempo, meus irmãos, em que nós ouvíamos. Eu fiz aqui alguns registros do que embalou os meus momentos de adoração na minha juventude. Por exemplo, Grupo Vencedores por Cristo, ouvi muito e ouço até os dias de hoje. Grupo Milad, que era uma sigla de Ministério de Louvor e Adoração. Grupo Logos, Grupo Semente, o pastor Paulo César, que era o líder do Grupo Logos, até hoje já é um homem de idade avançada, mas ainda louva ao Senhor. O pastor Ademar de Barros, que foi inclusive autor e compositor dessa canção que o irmão Nessivaldo acabou de cantar aqui, Grande ao Senhor. O nosso irmão João Alexandre, Sérgio Pimenta, que já está com o Senhor, Nelson Bomilcar, que também já está em idade avançada, mas ainda louva ao Senhor. Grupo Som Maior, poderia falar aqui em Armando Filho, Oséias de Paula, outros grandes nomes da música cristã, mas grandes apenas no talento e na unção, e não na projeção
humana. Tempos bons, em que esses homens vinham para a igreja do Senhor, portando uma Bíblia, traziam uma palavra e louvavam ao Senhor nosso Deus. Quem era exaltado nesse tempo era Deus, não eram os cantores evangélicos. O grande problema dessa transformação negativa é que, infelizmente, isso se impregnou no nosso meio e hoje nós temos uma geração conformada com essa realidade. A mudança da musicalidade cristã, irmãos, trouxe graves prejuízos para a teologia cristã, para o culto cristão, para a liturgia cristã. Foi a partir dessa secularização da música que muitos dos elementos do mundo entraram na presença da igreja. Por exemplo, a presença de danças dentro da igreja veio a reboque da mudança da musicalidade cristã. Enquanto nós tínhamos musicalidade cristã tradicional, os nossos hinários e os nossos corinhos, que eram extremamente cristocêntricos, nós não tínhamos esse tipo de manifestação. Foi no momento em que a música passou a se secularizar, que nós vimos verdadeiros artistas trazendo performances para a música cristã, que abriu-se o leque e surgiram esses outros fenômenos também. Hoje ninguém se espanta mais se alguém vai cantar uma música evangélica e de repente sai um canhão de luz aqui, uma fumaça, ou esse tipo de efeitos visuais que visam dar aspecto não de louvor, mas de espetáculo para aquele momento. Tudo isso veio a reboque. E hoje nós vamos dar início a uma série de reflexões sobre esse assunto, que nós vamos dividir em dois momentos. Nós tínhamos preparado, irmãos, algo para demonstrar aqui no telão, mas nós tivemos um problema técnico no sentido de converter o formato desse documento, que ele deveria estar no formato de slides, ele está no formato de PDF e fica difícil para a gente passar. Mas nós vamos corrigir isso daí e eu gostaria de trabalhar com vocês um outro aspecto relacionado a esse tema que eu trouxe aqui apontado para as nossas análises. Primeiro eu gostaria de falar aqui para os irmãos algo que talvez a gente não saiba, mas existe um mecanismo, meus irmãos, que rege musicalidade. Mecanismo de frequência musical, que é conhecido como Hertz. E muita gente não sabe que essa frequência de Hertz, a partir do momento que ela é manipulada, ela gera diferentes reações em quem ouve. E isso foi estudado na década de 30. E quem trabalhou muito em cima disso foi o nazismo. Cientistas nazistas fizeram alteração nas frequências musicais para que, através dessas alterações, eles conseguissem alterar também o nível de consciência das grandes plateias quando aconteciam os discursos de Adolf Hitler. Então, normalmente, quando ele discursava, havia uns fundos musicais que eram colocados dentro daqueles ambientes e aquilo ali gerava grande excitação, aquilo ali gerava naquelas pessoas alteração emocional, aquilo ali gerava naquelas pessoas, irmãos, algum tipo de processo em que elas se tornavam altamente vulneráveis para absorver aquilo que havia presente nos discursos de Hitler. Alguns especialistas dizem que foi uma alteração em torno de 10 níveis. Até o período das grandes músicas clássicas, as músicas, elas ficavam em torno de 300 Hz. A partir do período da década de 30, o nazismo introduziu algo além disso, algumas dezenas de hertz a mais, e a partir daí isso já alterou as reações emocionais físicas que as pessoas tinham. Não é à toa que hoje a música não é mais apenas uma junção de melodia, letra ou ritmo propriamente dito. A música hoje é algo trabalhado intencionalmente para gerar reações nas pessoas. Os irmãos não pensem que hoje os artistas de sucesso são apenas pessoas talentosas. Não, essas pessoas elas são produtos e elas pertencem a uma indústria. E elas são instruídas a como se vestir, a como usar o penteado de cabelo, ao tipo de música que devem cantar. Um artista hoje, irmãos, ele não define as músicas que ele vai lançar. Existe uma indústria que define. É essa música aqui. Essa aqui vai ser a música de trabalho, porque essa música aqui vai fazer sucesso. Antes que aquela música chegue ao conhecimento público, a indústria já sabe que vai fazer sucesso. Como pode isso? Como que uma indústria ela já acerta o que vai ou não vai fazer sucesso?
porque já se domina esses mecanismos de alteração do estado emocional e do estado mental das pessoas. Então, percebam os irmãos que os artistas dos mais diversos gêneros musicais, eles parecem cópia um do outro. É impressionante isso. Quando você escuta artistas do gênero, por exemplo, de música sertaneja, é uma coisa só. Do reggae é uma coisa só. Do funk é uma coisa só. Todos eles têm uma roupagem, todos eles têm uma aparência e todos eles têm uma forma de se apresentar. É porque aquilo ali é exatamente o meio e o mecanismo de atingir popularidade e de gerar reações nas pessoas. Quando se pretende, por exemplo, induzir pessoas ao consumo de drogas, existe um tipo de música. Quando se pretende induzir as pessoas à violência, existe um tipo de música. Quando se pretende induzir as pessoas a atos sexuais libidinosos, existe um tipo de música, irmão. Quando você quer enganar alguém, existe um tipo de música. Os irmãos sabiam disso? Os irmãos sabiam que existem músicas para enganar? Existem músicas para deixar o seu coração aberto para você receber um ensino herético, por exemplo? Então eu vou dizer uma coisa aqui que muitos cantores evangélicos detestariam ouvir. Mas existem músicas evangélicas hoje, no presente, no chamado mercado gospel, que são feitas com a mesma lógica das técnicas de hipnose que são realizadas para tornar as pessoas vulneráveis a fazer qualquer coisa que o manipulador desejar. Uma pessoa que ela está sob hipnose, acho que os irmãos já viram exemplos disso, ela é capaz de comer uma cebola e você convencê-la de que ela está comendo uma maçã. E ela faz todo aquele semblante de prazer de quem está comendo uma maçã. Assim, existem músicas que são feitas apenas para dominar psicologicamente, para exercer ali uma espécie de possessão de alma na vida daqueles que estão ouvindo. Os irmãos querem características? Darei aqui uma característica para vocês. Marcante de toda e qualquer música que tem por finalidade exercer domínio psicológico. Processos de repetição. Os chamados mantra, técnica antiquíssima, utilizada por religiões orientais, por religiões místicas e ocultistas. E hoje, praticamente, a grande maioria das músicas evangélicas utilizam processos de repetições. Os irmãos já perceberam que muitas músicas evangélicas parecem que não terminam mais? Ficam repetindo continuamente os refrões. No passado não era assim, irmãos. As músicas evangélicas eram curtas, elas eram objetivas, não havia essa preocupação de processos de repetições. Aliás, nós cantávamos nas nossas igrejas, há algumas décadas, inários, os nossos inários tradicionais e os chamados corinhos, que eram curtos e todo mundo aprendia rapidamente. Quantas vezes nós aprendíamos a cantar um corinho no mesmo dia que ele era ensinado? Os nossos ministros de louvor chegavam na igreja e diziam: irmãos, temos um corinho novo hoje. Tem alguns irmãos que estão na minha mente até hoje, dos meus tempos de jovem. Meu pastor Sebastião Justino, chegava e dizia: olha, irmãos, hoje nós vamos cantar um hino novo, todo mundo de pé, vamos dar as mãos. Olha só, vou cantar só uma vez. Somos um só povo, mas muitos membros, Deus colocou-nos como lhe aprouve. O que nos une é o amor de Deus, Cristo é o cabeça e nós membros seus. Olha que lindo. E a gente aprendia na mesma hora. E agora vamos lá, vamos cantar todo mundo junto. E todo mundo cantava. Isso era musicalidade cristã. Aí hoje, vai se cantar um hino. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantas vezes isso é repetido? Poderoso Deus. Essa música tem mais de 10 minutos, irmãos. O que está por trás disso?
O que está por trás desse processo de repetições ali, contínuas. Isso está presente nas músicas hindus, isso está presente nas músicas budistas. As grandes religiões orientais fazem uso dessa técnica. Esses processos não são acidentais, eles têm uma finalidade. Se você for nas plataformas do mundo digital e você for assistir os chamados clipes de músicas evangélicas, você vai ver algo interessante. Eles parecem escolher os mesmos cenários. Observem os músicos, como eles aparentemente têm os mesmos aspecto físico. Normalmente são jovens, tatuados, ambientes com um tipo de iluminação, o tipo de acorde que é utilizado, as tonalidades, tudo aquilo é minuciosamente trabalhado. Esse formato enlatado de música cristã, pós-moderna, surge, meus irmãos, no Canadá, depois para os Estados Unidos. Existem alguns ministérios famosíssimos de lá, que passaram a ser uma espécie de plataforma fornecedora para o louvor das igrejas em todo o globo terrestre. E aqui, tudo que praticamente a gente escuta hoje no Brasil e que faz sucesso aqui como música evangélica é desdobramento do que vem de lá. Quando não, é apenas uma versão. Poderíamos aqui citar várias músicas que fazem grande sucesso no universo cristão hoje aqui, que são apenas o que é trazido de lá. Talvez você até imagina que aquilo foi composição de alguém daqui. Não é, é algo trazido de lá. E tudo isso, será que por coincidência, vai acontecendo durante esse mesmo período em que a gente vê uma decadência crescente no meio da cristandade nacional? Será que essa queda da musicalidade cristã, ela é à parte ou ela é um capítulo constante, se não preponderante, de todo o processo de ruína espiritual que a gente vê dentro do meio cristão? Irmãos, quando a gente perde a direção de como nós devemos adorar a Deus, a gente perde também a percepção de como nós devemos servir a Deus. Porque a vida do cristão é uma vida de adoração. Se eu não sei adorar devidamente, eu não sei servir convenientemente. Então, eu gostaria de iniciar colocando aqui para os irmãos 4 grandes perigos que a gente identifica dentro da realidade da musicalidade e que a gente não pode desconsiderar de maneira nenhuma. Primeiramente, o perigo dos ritmos e das frequências que desonram a alma. E eu coloquei assim, muitos ritmos contemporâneos, devido à sua complexidade ou repetição obsessiva, eles podem induzir a estados alterados de consciência, hipnose ou desorganização mental e espiritual, em vez de promoverem a paz e a ordem no ambiente do culto a Deus. Então, os irmãos percebem que, às vezes, é o estilo daquilo que está sendo tocado, daquilo que está sendo cantado, que acaba gerando certos padrões de comportamento dentro do seio da igreja. Quando eu parei para pensar isso, irmãos, muita coisa passou a fazer sentido para mim. Eu não sei se os irmãos lembram que eu falei aqui para vocês que na época que eu aceitei Jesus, tinha uma coisa que eu achava linda nas igrejas daquela época. Todas as igrejas eram avivadas. Eu vivi uma geração em que todas as igrejas eram avivadas. A gente conhece o movimento pentecostal, a gente conhece as igrejas tradicionais, e existe uma ideia de que igreja pentecostal é uma igreja avivada e igreja tradicional é igreja fria. Existe essa imaginação, esse conceito, esse mito na mente da maioria das pessoas. Bom, eu não conheci isso naqueles dias. Eu visitei muitas igrejas, havia muito intercâmbio, as mocidades, as juventudes das igrejas se visitavam, faziam coisas juntas e todo mundo era feliz. Os cultos eram tremendamente alegres, havia uma grande harmonia, havia um grande prazer em estar na casa de Deus. E nós não víamos absolutamente nada que nos escandalizasse dentro do conceito da musicalidade. Absolutamente nada. Os cultos eram muito ordeiros.
O próprio testemunho cristão, meus amados, naquele período em si, era alguma coisa que nos causava grande orgulho e felicidade de se ver. Nós não tínhamos, nem de longe, algo que se possa comparar com esse estado atual de escândalos, esse verdadeiro desastre que se dá no nosso meio, através de comportamentos e de posturas que vêm maculando a imagem da Igreja do Senhor. Algumas coisas que hoje são necessárias de serem reiteradamente relembradas para a igreja, eram coisas absolutamente normais e comuns, que muitas das vezes até o novo convertido já desenvolvia, antes mesmo dele ser doutrinado, antes mesmo dele ser discipulado. Realmente era um outro momento, era uma outra época, era um outro espírito, e a música retratava isso. Meus irmãos, como eu queria que vocês que são mais jovens vivessem o que eu vivi. Como era extraordinário estar na casa de Deus naqueles dias. E olha, ter um grupo musical como nós temos aqui era uma novidade. Nós tínhamos basicamente alguém num órgão, alguém num violão, e quando tinha uma bateria, era uma grande surpresa. Mas tudo com extrema simplicidade, irmãos. Nenhum estrelismo, nenhuma vaidade. E nós sentíamos tremendamente a presença do Espírito de Deus, nos momentos em que nós adorávamos ao Senhor. Disse aqui uma vez para os irmãos, e é uma triste realidade, o nosso inário está desaparecendo das nossas igrejas. Eu pouco vejo nas igrejas por onde eu passo a continuidade dos inários do cantor cristão. O que se está cantando é a musicalidade pós-moderna. O que se está cantando é aquilo que está fazendo sucesso nos nossos dias atuais. E isso tudo, infelizmente, está contaminado por esse novo momento, por esse novo processo. Quando nós vemos músicas como essa, Auê, não pense que isso daí surgiu do nada. Isso daí é fruto do momento que nós estamos passando. E daí vai para pior. O efeito que tudo isso causa, irmãos, é desorganização da mente, desorganização do espírito, abrindo espaço para influências não saudáveis. E aqui eu quero mencionar 1 Coríntios 14, 33, que diz: o nosso Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Então, eu estou dizendo uma coisa aqui para os irmãos. Muito cuidado com essa história de que todos os ritmos louvam ao Senhor. Temos que ter muito cuidado com isso. Qualquer coisa que promova desordem, desorientação e que nos tire de um estado de reverência, não promove a adoração genuína a Deus. E uma outra coisa que é muito perigosa, uma outra inverdade que é muito perigosa, é aquela de afirmar que música é algo neutro. Não existe neutralidade na música, irmãos. Toda música gera reações e efeitos na alma. Toda e qualquer música gera. Existem músicas que arrancam você do seu estado atual e transportam você para um mundo imaginário, em questão de fração de segundos. Os irmãos já perceberam que, a depender do ambiente e do tipo de evento, há um tipo específico de ritmo de música que é utilizado? Meus irmãos, isso não é acidente. Isso tudo faz parte de um ordenamento, de um planejamento e tem uma finalidade, gera um resultado. Não é à toa que a sociedade ela se encontra da maneira em que ela está. Então, um grande perigo que nós temos é o perigo dos ritmos e das frequências que desorganizam a alma. E se alguém perguntar qual é o ritmo adequado para se louvar a Deus, é qualquer coisa que não promova desordem, é qualquer coisa que não altere seu estado de autocontrole emocional, espiritual, é qualquer coisa que não tire você da presença de Deus, é qualquer coisa que não tenha efeito carnal sobre você, é qualquer coisa que não esteja meramente inserida e finalizada nos aspectos sensoriais do seu corpo.
Porque, meus irmãos, o louvor e a adoração é um tributo para Deus, é uma oferta para Deus. A gente precisa entender isso. Aquilo que eu canto para minha esposa não é o que eu canto para Deus. Aquilo que nós oferecemos ao Senhor no culto cristão é única e exclusivamente voltado para Ele, não é para o crente. E nós somos uma geração que canta para o crente, não canta para Deus. As músicas da cristandade atual são músicas que falam de sucesso, que falam de felicidade, que falam de cura, que falam que você vai conseguir. Então isso daí não é para Deus, é para mim. Essa é uma mensagem para mim. Isso daí é autoajuda, isso é psicologia, isso não é adoração a Deus. A música cristã, ela tem que ser completamente bibliocêntrica e cristocêntrica. Ela tem que ter teologia bíblica genuína e ela precisa ser totalmente voltada para o Senhor. Uma das características dessa música aí, que está gerando essa polêmica toda, é que se você escutar, em momento nenhum o nome de Jesus é pronunciado na letra. Qualquer música que não pronuncie o nome de Jesus, irmãos, não é aceitável no culto cristão. Existem músicas que falam Deus, mas não falam Jesus. E o conceito de Deus, a ideia de Deus, a menção a Deus, ela é relativa, conforme aquilo a que se pretende o autor da composição. Agora, quando você fala Jesus, não tem outra direção para se tomar. Então, quem omite o nome de Jesus numa canção, no meu entender, não está fazendo isso por acaso. A música cristã tem necessariamente que adorar a Jesus e se direcionar a Ele. Ele é digno e somente Ele de todo louvor e de toda adoração. Amém? Isso é o que eu devo escutar, isso é o que deve acontecer na igreja do Senhor. Existe um outro perigo, irmãos, que é o perigo ao estímulo a práticas que não são modestas e que geram decadência no comportamento. Músicas que glorificam a promiscuidade, o hedonismo ou a transgressão das normas morais cristãs, estimulam o desejo carnal, normalizam comportamentos que levam à decadência pessoal e relacional. Essas músicas, elas têm um conteúdo lírico e um apelo visual, servem apenas para o consumo, estimulam direto a práticas contrárias à santidade e à moderação cristã. E aqui nós lembramos de Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21, que diz: Ora, as obras da carne são evidentes, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, discórdia, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a estas. Advirto-vos, como antes vos adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Vocês não sabiam que existem músicas consideradas evangélicas que geram mais efeitos físicos do que efeitos espirituais, do que estímulos espirituais, do que gerando proximidade com o Senhor? Muitas. Nos dias de hoje, elas são absolutamente comuns. E muitas vezes elas estão enrustidas, elas estão travestidas ou elas estão escondidas por trás de letras. Meus irmãos, muito cuidado com letras. Muito cuidado com o critério das letras. A gente acha que se uma letra de uma música glorifica a Deus, isso soluciona a questão. Mas o mais importante é a fonte. O mais importante é de onde procede. O mais importante é a finalidade. O mais importante é para quê e para quem. Letras podem ser forjadas e ímpios podem fazer uso de letras belíssimas. Aliás, há esses argumentos aí, utilizados por alguns que são a favor de tudo e de qualquer coisa, de que existem músicas seculares que elas têm letras mais bíblicas e cristãs do que algumas músicas evangélicas. E isso não é mentira. Existem, de fato, exemplos de músicas seculares, de artistas famosos do mundo secular,
onde eles parecem ter mais respeito pela Bíblia do que algumas músicas evangélicas. Existem músicas evangélicas hoje, irmãos, de uma pobreza teológica. Existem músicas evangélicas hoje de um desvirtuamento bíblico que nos causa estarrecimento. Músicas que absolutamente não transmitem coisa alguma do ponto de vista do ensino. Quando nós cantamos hinos do cantor cristão, parece que nós estamos ouvindo uma pregação da palavra. E como eu digo aqui, a gente poderia elaborar sermões em cima dos hinos do cantor cristão. Se um dia você for dirigir um culto e você esqueceu o sermão em casa, pegue um hino do cantor. Eu já fiz isso e funcionou muito bem. Cante o hino e diz assim: irmãos, vamos meditar na letra desse hino. Vocês vão ver o quanto que isso vai produzir de raciocínio edificante para todos que ali estiverem. Porque todas essas canções dos nossos hinários oficiais foram feitas com extrema reverência. Foram feitas com extremo rigor no que diz respeito a adorar somente a Deus. E geralmente esses hinos foram feitos, irmãos, como resultado de experiências com Deus. Eles foram feitos em momentos de grande tribulação, eles foram feitos em momentos da necessidade de exercer a fé, de perdas, de dores, de dificuldades, em que se buscou a presença de Deus com um coração contrito e rendido. Hoje as músicas são feitas para vender, para gerar lucro, para fortalecer um comércio e para criar plateia, adoradores, fãs. Essas músicas, como diz o título do nosso estudo, elas têm cara de céu, mas na verdade elas são do inferno. Qualquer coisa que gere estímulos, reações e sensações que não glorifiquem ao Senhor, não procede dele. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar isso dentro das nossas vidas e dentro das nossas igrejas. Existe um outro perigo, irmãos, que é o perigo da exaltação ao eu e o perigo do desafio à autoridade. Existem músicas que promovem o individualismo extremo, a rebelião contra a autoridade estabelecida, seja ela familiar, eclesiástica, governamental, ou que exaltam o poder humano acima de Deus, alimentam o orgulho e alimentam a soberba. Nós temos a famosíssima Sabor de Mel, é o hino disso aqui, né? É o hino supremo, né? Uma música que diz que quando você esteve vivendo momentos difíceis e a pessoa não ajudou, né? Agora que você está aqui famoso e está no palco, ela vai se arrepender. E e o que é pior dessa música é que ela diz que essa sensação de ver que a pessoa que não me ajudou está lá na plateia e eu estou aqui no palco, essa sensação tem sabor de mel. Olha que coisa absurda isso. Qual é o fundamento que isso pode ter na palavra de Deus, irmãos? Existem muitas músicas, talvez nós nos decepcionaríamos tremendamente se a gente passasse um tempo aqui só analisando as letras dessas músicas, irmãos, que são cantadas por muitos de nós e que são reprováveis do ponto de vista bíblico. Músicas que têm uma mensagem que não se encaixa naquilo que a palavra de Deus revela. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso nos desencaminha, nos afasta da verdadeira finalidade do louvor, que é nos apresentar a presença de Deus, né? E a musicalidade pós-moderna, ela consegue fazer essa consagração do eu aqui como nunca se viu em tempo algum da nossa era. Os testemunhos, irmãos, eles se reproduzem por todos os lados do que acontece na vida dos grandes astros da música dita cristã, por onde essas pessoas andam, onde elas se hospedam, o tipo de postura que elas adotam, as exigências que elas fazem. Existem pessoas que são contratantes desses artistas que dizem que artistas evangélicos são muito mais arrogantes do que artistas seculares e que fazem exigências absurdas para que possam vir e se apresentar em eventos. Hoje, inclusive, a maior parte dos grandes artistas da projeção evangélica, eles se apresentam
sendo contratados por prefeituras, sendo contratados por eventos seculares, por órgãos governamentais. Sabe aquela história de vir na igreja, cantar um hino? Acabou isso, irmãos. Porque isso aí está num tamanho menor para a projeção a que se chegou esse universo. Atrai tanto, desperta tanta cobiça, que tem gente fingindo que está se convertendo para se apresentar como sendo gospel, para que possa lucrar em cima disso. Depois que lucra e que raspa a última moeda de prata, volta de novo para lá. Conhecemos muitos exemplos assim. Enquanto obtêm tudo que podem, enquanto usufruem de tudo que conseguem, permanecem ali. Depois que percebem, não, agora o negócio está dando mais dinheiro do lado de lá, volta para lá de novo, como se nunca tivessem estado entre nós. Quem são os piores personagens nessa história, irmãos? São aqueles que sustentam e que alimentam essa indústria, que é uma verdadeira pornografia religiosa. Aqueles que participam, que vão, que frequentam shows, aqueles que adquirem produtos relacionados a isso, e que ainda por cima identificam isso como sendo algo cristão, sem ser. Existe hoje, meus irmãos, uma musicalidade que ela está focada única e exclusivamente no eu. Da mesma maneira que se usa a música secular para alcançar diferentes públicos, estão sedimentando o público evangélico e criando aspectos separados de estilos musicais evangélicos para poder alcançar cada um. Então não se surpreendam se surgir uma sofrência gospel, se surgir um reggae gospel, se surgir funk gospel, se surgir rock gospel. Eles estão seguindo a mesma lógica do secularismo. Tudo. Hoje eu vi um vídeo de um pastor participando de um ritual de Iemanjá. Um pastor. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo aí. A musicalidade distorcida e maligna, travestida de evangélica, ela vai levando para uma decadência. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro. E esses escândalos, eles vão aumentando cada vez mais. E a gente vai vendo coisas cada vez mais feias a partir daí. Você vai abrindo brechas para isso. Recentemente, eu recebi um comunicado, uma espécie de alerta, chegou para mim, para que eu não contratasse um determinado cantor evangélico. Chegou para mim, chegou no meu e-mail isso daí. Alguém aí que foi lesado, muito revoltado, está espalhando isso daí, está mandando para tudo que é pastor, que eles, acho que se eles verificam aí nas redes sociais, que tem algum pastor que tem um certo número de seguidores, eles vão lá e mandam aquilo ali. Talvez imaginando que aqui a gente faça isso, que aqui a gente contrate artistas gospel, mandaram, afirmando que um determinado cantor muito famoso aí fez um contrato em torno de 60 mil reais para cantar no aniversário de uma igreja e exigiu 30 mil logo no ato da assinatura, que é assim que eles fazem, na assinatura do contrato, e direcionou-se para o local do evento. Só que exigiu um hotel com uma determinada estrutura, um hotel 5 estrelas. E a cidade não tinha hotéis desse padrão. Então, o cantor recusou-se a cantar no evento. E esse contratante, não vou chamar de pastor porque é contratante, é um promoter, não é um pastor, não atentou para o fato de que o contrato afirmava que se o contratante não preenchesse todos os requisitos do que era exigido pelo artista, não havia a obrigação da devolução da parte que já tinha sido paga. Então tudo bem, ele não pagou os outros 30 mil, mas os primeiros 30 mil já era. Então foi pago, foi a despesa da viagem, inclusive também foi pago pela igreja. E aí aquele pastor está extremamente triste, revoltado, porque se considera, e ele está gravando vídeos aí, está dizendo que esse cantor é um engodo, é um enganador, não é um servo de Deus. Se fosse um servo de Deus não faria isso.
Mas a minha pergunta é, irmãos, esses servos de Deus contratam artistas para a igreja do Senhor? O que está por trás da intenção de transformar a igreja de Deus num espetáculo? Por que nós não podemos fazer as nossas celebrações com os nossos próprios músicos? Por que nós precisamos de gente famosa nos nossos eventos? Qual é a intenção que está por trás disso, irmãos? Então, todos são atores desse teatro de horrores, não só os cantores gospel. E exemplos como esse se multiplicam por todos os lares. Sem falar que muitos deles estão se engalfinhando. Muitos desses artistas famosos do mundo gospel se odeiam e se atacam. Nós temos vários exemplos disso também. Recentemente, uma cantora também famosa do nosso meio teve um problema em família. O marido dela foi acusado de estupro. Então, essa cantora foi convidada para cantar na festa de aniversário de uma prefeitura aqui no Nordeste, e juntamente com ela um outro cantor muito famoso. Então esse cantor muito famoso disse que não cantaria com esta cantora, juntamente com ela lá, por conta do escândalo envolvendo o marido dela. Na verdade, por trás daquilo há uma rivalidade gerada por egos, gerado pelo que nós acabamos de falar. O perigo da exaltação do eu. Existem músicas evangélicas, irmãos, cujas letras estimulam a rebeldia, estimulam a irreverência, estimulam a falta de comprometimento com o reino. Existem letras evangélicas que parecem suscitar um espírito carnal na vida das pessoas e a gente mal percebe isso. É subliminar. Isso é tipo esquerdismo ideológico, irmãos. Está na cara, mas a pessoa não vê. É alguma coisa tremendamente maligna e a gente está cantando. Existem cantores evangélicos aí que estão no palco do diabo, alguns deles estão dentro de ambientes de adoração a Satanás e a gente não sabe. Meus irmãos, existem cantores evangélicos que só cantam movidos a drogas, a álcool, famosos. Conheço pessoas que já me disseram que existem cantores evangélicos que, quando eles chegam numa cidade, eles pedem prostitutas. E muitas dessas pessoas são reverenciadas por nós. Cantamos suas músicas, às vezes queremos trazer para o culto cristão essas músicas. Ouvimos nas nossas casas, colocamos nos nossos celulares. E nós não conseguimos compreender que o problema não é a letra, o problema é a fonte. O problema é de onde vem aquilo. Há um grande e grave perigo, meus irmãos, em torno disso. E nós precisamos voltar ao primeiro amor da musicalidade também. Nós precisamos retornar à simplicidade do que éramos. Às vezes, eu que já passei dos 50, quando eu falo das músicas que eu gosto, as pessoas sorriem de mim, como quem está dizendo assim: "Pô, o pastor é velho, gosta de coisa velha". Mas, irmãos, eu estou falando aqui de coisas de um tempo em que havia reverência, em que havia realmente o compromisso de se adorar a Deus. Na minha opinião, isso não deveria ter sido mudado. E sabe do que mais? Outro fenômeno que eu tenho percebido, que também está dentro desse contexto de querer enlatar tudo e tornar tudo um grande produto, é que estão fazendo agora aí uma espécie de regresso das músicas cristãs do passado e dando novas roupagens para isso. E isso também está removendo muito da espiritualidade dessas músicas. Porque aqueles que estão regravando dando a sua cara para aquilo, colocando naquilo a sua própria projeção pessoal e muitas vezes removendo todo o teor de pureza da originalidade daquela canção. Tenho escutado algumas. Às vezes eu fico feliz quando eu ouço
os irmãos cantando coisas aqui do meu tempo. Eu digo, rapaz, que bênção, estão cantando coisa do meu tempo. Aí depois eu percebo que, na realidade, não é porque eles ouviram aquilo que eu ouvi, é porque eles estão ouvindo o que estão cantando agora e que estão trazendo do que era de lá. Quando eu vou escutar, é totalmente diferente. É completamente diferente. Ainda que seja a mesma coisa, a mesma música, mas é completamente diferente. É um outro espírito, irmãos. É uma outra finalidade. É impressionante isso. Por isso eu digo que a questão não é a letra, a questão é a fonte. Os compositores do passado oravam, se consagravam, buscavam a Deus. Todos os cantores cristãos do passado eram pregadores da palavra de Deus, todos. E pregavam tremendamente na unção do Senhor. Tive o privilégio de ouvir muitos deles. Muitos, inclusive, eram pastores também. E uma coisa que pouca gente sabe, irmãos, é que existe um outro perigo na música. É que a música, ela tem a possibilidade de abrir portais espirituais através da invocação ou da celebração do oculto. Então eu não tenho nenhuma dúvida que essa música, essa tal de Auê, essa música é uma música de invocação do oculto. Essa música é repleta de termos que têm sentido duplo. Pregação cristã, a palavra do crente, a música cristã não pode ter sentido duplo. Então, agora, o autor da música está precisando vir a público e explicar, não, o que eu quis dizer com isso foi tal coisa. Eu usei essa palavra aí porque eu queria dizer tal coisa. Bom, eu não preciso fazer isso quando aquilo que eu estou comunicando é objetivo, é direto e é claro. Então, alguma coisa que é dita com sentido duplo, muito dificilmente é feita com boas intenções. Hoje nós temos músicas, irmãos, talvez alguns aqui não saibam, que são cantadas, músicas evangélicas que são cantadas em cultos de satanismo. Existem vídeos para aqueles que desejarem pesquisar, de ambientes de culto a Satanás, onde cantam algumas músicas evangélicas. Essa mesma música aí que está gerando polêmica, tem vários espiritualistas, praticantes de religiões ocultas, afirmando categoricamente que trata-se de uma música de invocação ocultista. Então você percebe que essas canções que têm uma aceleração muito grande, são canções que parecem passar de um certo nervosismo, elas estão tentando te alterar no seu estado emocional. A música cristã transmite paz, a música que vem de Deus, ela aquieta a tua alma. A música que vem de Deus, ela coloca o teu espírito em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Ela não causa agitação em você. Ela não causa aceleração em você. Pelo contrário, o objetivo dela é centralizar você na pessoa de Deus. É fazer você parar. É fazer você refletir. É fazer você se quebrantar na presença do Senhor. O que vem de Deus, irmão, gera arrependimento. Quando a gente escuta algo que vem de Deus, a gente tem vontade de servir a Deus, a gente tem vontade de orar, a gente tem vontade de pedir perdão para alguma coisa, a gente sente vontade de servir ao Senhor como consequência daquilo. Isso é o que vem de Deus. Não é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Certos gêneros musicais, inclusive utilizados no meio cristão, invocam explicitamente ou implicitamente alguns temas como símbolos, entidades do ocultismo, da feitiçaria e da escuridão, o que pode ser interpretado como um convite ou como uma abertura de portais espirituais para influências malignas. Irmãos, no início dos anos 2000, alguns feiticeiros famosos no Brasil afirmaram que havia um planejamento diabólico de invadir as igrejas evangélicas aqui no Brasil. Esse processo, ele está nítido e escancarado. Infiltração diabólica no culto evangélico é hoje algo escancarado. Existem algumas igrejas ditas evangélicas que são cópia fiel de cultos ocultistas. Naqueles casos em que isso é mais difícil de se observar, um caso como o nosso, que somos uma igreja histórica e tradicional, isso se dá de uma maneira mais sorrateira, mais sutil.
E nada mais eficaz do que a música para fazer isso. Quando nós não usamos o filtro e o critério certo para adotar a nossa musicalidade, muitas vezes nós estamos trazendo isso para o nosso meio. Então nós precisamos saber o que nós estamos cantando, qual a origem disso, quem compôs isso, qual é a vida de quem compôs isso. Porque aquilo pode ter passado por uma consagração e aquilo pode ter uma finalidade. Então muitas vezes nós estamos vivenciando problemas em nosso meio por conta disso. A palavra do Senhor diz que Satanás é como um leão que ruge ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. A presença e a atuação de Satanás na vida de um cristão, inclusive, depende da abertura que a gente dá. A única forma do inimigo interferir diretamente na minha vida é se eu abrir brechas para ele. Então nós não podemos abrir brechas. Nós temos que ser cuidadosos com aquilo que entra na nossa vida. De tudo que se deve guardar, a palavra de Deus nos orienta a guardar o quê? O coração. E o que é o coração, meus irmãos? É o sentimento? É o amor? Não, é a mente. Quando a palavra de Deus diz que de tudo que eu devo guardar, o mais importante é guardar o meu coração, ela está falando da minha mente. Ela está falando que eu tenho que tomar cuidado com o que entra na minha mente. Então, é aquela pergunta que precisa ser repetida. O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou conversando? Isso está entrando na minha mente. E isso daí, se não for saudável, é o que vai gerando todo o processo de degeneração espiritual no nosso meio. As grandes dificuldades que a gente enfrenta no trabalho cristão vêm em decorrência das brechas que são dadas. E essa aqui, meus irmãos, é uma arma muito eficaz, porque todo mundo gosta de música. Essa é uma área em que o inimigo tem grande eficácia no seu propósito de promover desordem no meio cristão. Todos gostam. E quanto mais essa música é cercada de sofisticação, quanto mais ela comunica no seu gênero com um processo atual em que nós vivemos, porque ninguém quer ser alienígena, todo mundo quer ser cidadão do seu tempo. Então, quanto mais essa música se enquadra e se encaixa dentro de um cenário atual, isso tem um poder de assimilação, de aceitação muito grande. A palavra de Deus diz, irmãos, em Atos 19:19, muitos dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. O valor total deles somava 50.000 moedas de prata. Isso aqui foi o efeito da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo nas suas ações missionárias. Quando a palavra de Deus chega, quando o Evangelho chega, a feitiçaria sai, o ocultismo sai. Nós não podemos aceitar nenhum elemento de ocultismo presente dentro do culto cristão, irmãos. E às vezes nós estamos sendo portadores disso. E nada é mais eficaz como um verdadeiro outdoor de promoção disso do que a música. A recomendação, nesse primeiro momento, nesse primeiro estudo que nós estamos fazendo dentro desse tema, é que nós sejamos extremamente cuidadosos e criteriosos com relação à música. Aqui na igreja, principalmente. O culto cristão, principalmente. Esse recado, ele é válido para a sua vida, para a minha vida, para o nosso lar, mas, acima de tudo, para a casa do Senhor. A música, ela precisa ser completamente voltada para Deus, direcionada para o Senhor. A adoração, ela é cabível somente ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? E olha só, para a gente finalizar hoje, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Se a chamada música evangélica, ela é hoje já um campo minado, um campo perigoso para a gente percorrer, imagine a música do mundo, irmãos. Imagine alguém ainda pensar que seja conveniente um cristão ouvir música do mundo. E como tem crente que ouve música do mundo. Como tem crente que ouve música do mundo. Fica aqui essa palavra, essa recomendação, esse recado para os irmãos. Não abra portais de penetração, de influência maligna sobre a sua vida. Guarde o seu coração, proteja a sua mente, proteja o seu lar, proteja o seu relacionamento com Deus. Nós temos aqui na igreja alguns irmãos que são apreciadores também de leitura, e eu recomendo ler, mas cuidado com o que você lê.
Existem muitos livros de orientação ocultista. Muitos. Eles predominam no mercado editorial atual. Esse já não é um problema para o nosso universo cristão. Nós temos ótimos livros cristãos à disposição aí. A literatura, ela é predominantemente dominada por fortes influências seculares e ocultistas. A gente tem que tomar muito cuidado. Restrinja a sua leitura ao que for edificante. Não tem nenhum problema em você gostar de assistir filmes, séries, nenhum problema. Mas hoje é muito difícil você assistir um filme na TV que não tenha palavras torpes, estímulo à violência. Existem cristãos, irmãos, que gostam de assistir filmes de terror, me perdoem. Os irmãos me perdoem, mas eu tenho muita dificuldade para compreender como alguém que serve a Deus pode gostar de assistir um filme de terror. Filmes que invocam Satanás abertamente, filmes que simulam de maneira quase que literal cenas de violência terríveis, e você conseguir assistir aquilo e se sentir bem assistindo aquilo. Experimente botar seu joelho no chão e orar depois de assistir um filme de terror, para ver se você consegue. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos oriente a termos a devida precaução e o cuidado em lidar com isso. Nós temos outros aspectos para avaliar sobre a música. Eu convido os irmãos a não perderem o nosso próximo estudo, onde nós estaremos finalizando esse tema. Amém?